Bom, bem-vindos a esse curso. Para quem não me conhece, meu nome é Laila Foz. Eu sou comunicadora e eu acredito muito em técnicas holísticas para que a gente consiga acessar cada vez mais o nosso bem-estar, cada vez mais se autodesenvolver e explorar nossas potencialidades dentro da vida. Um dos meus drives pessoais é o autoconhecimento, mas qual que é o ponto de se conhecer, né? O ponto é a gente entender quem a gente é para assim a gente conseguir definir o que a gente quer acessar, o que a gente precisa alterar e o que é ideal de se contemplar nessa nossa experiência na Terra. Eu acredito muito nesse potencial do coletivo, mas eu acredito que esse potencial do coletivo, esse senso do coletivo, ele só é acessado mesmo com o nosso potencial individual, que acontece num ritmo de pulso interno. Primeiro alguém descobre quem é, daí exercita quem é em excelência e só aí consegue trazer sua própria contribuição, sua própria magia para o mundo. Nesse curso eu vou trazer vários conhecimentos e ferramentas para a gente conseguir entender quem a gente é, para que a gente consiga olhar para cada um dos nossos lados, cada uma das complexidades individuais de cada um desses lados e assim consiga se desenvolver de acordo com o que a gente quer ser, com o que a gente acredita, explorando cada um dos nossos arquétipos, que a gente já vai entender bonitinho o que eles são. O ideal é que a gente consiga desenvolver a nossa personalidade alinhado ao que a gente quer ser, e para isso a gente precisa se conhecer um pouquinho. Nessa primeira aula a gente vai compreender o processo de desenvolvimento de personalidade a partir de uma teoria de Dabrowski, uma teoria de disrupção com o meio, e o ideal é que a gente entenda como que a gente avança em direção ao que a gente quer ser a partir da desintegração com o que a gente já está acostumado, com o que já é a nossa zona de conforto. A gente vai falar sobre rupturas necessárias com o nosso meio. E, gente, essa aula vai ser um pouquinho mais densa, realmente, muito conteúdo teórico, muita informação, mas não se preocupa tanto em anotar, foca em compreender e, assim, se abrir mesmo para esse processo cognitivo de compreender a teoria para ter essa base sólida na hora de você aplicar tudo isso na sua vida, na hora de você trazer tudo isso para a prática. É muito fundamental compreender. Então, assim, muito foco. Eu prometo que as outras aulas vão ser um pouquinho mais leves. Bom, então vamos começar olhando para essa teoria de disrupção positiva de Dabrowski. Dabrowski foi um psicólogo e psiquiatra maravilhoso polonês que desenvolveu essa teoria depois de passar por muita tortura durante a Segunda Guerra. Ele, inclusive, desenvolveu várias linhas de pensamento que se baseiam no sofrimento como meio de desenvolvimento. Eu não acredito necessariamente nisso, mas eu acho muito interessante o que ele traz nessa teoria, que é basicamente essa necessidade de você romper com as estruturas ao seu redor para que assim você consiga desenvolver individualidade em tudo aquilo que você faz, para que assim você consiga avançar nos níveis mais profundos de desenvolvimento da sua personalidade. A teoria de desenvolvimento de personalidade do Dabrowski enfatiza que a gente não nasce com a nossa personalidade. A gente desenvolve a nossa personalidade a partir do nosso caráter, a partir das nossas experiências, a gente vai moldando isso. E é claro que a gente tem uma influência, né, que vem da nossa alma, a gente tem uma influência do nosso contexto, a gente tem uma influência do nosso histórico, das nossas experiências, mas a gente essencialmente direciona a nossa personalidade. Segundo Dabrowski, só da gente levar consciência aos nossos instintos, a gente tem o poder de transformá-los. E, inclusive, para ele, é isso que nos torna humanos, é isso que nos diferencia dos animais. A gente não é necessariamente guiado só pelos instintos. Quando a gente leva consciência, a gente tem a oportunidade de levar um senso elevado a esses instintos para que a gente consiga escolher se a gente quer engajar neles ou se a gente quer engajar na ruptura do meio que a gente já está inserido, baseado nesses instintos, e seguir por um caminho mais elevado de acordo com a nossa pessoalidade. Como assim? Basicamente ele fala que essas circunstâncias iniciais que a gente está sempre inserido na nossa vida são muito pautadas em expectativas sociais, em normas sociais e instintivas no sentido de sensações, de querer se sentir bem e se beneficiar acima de qualquer outra coisa, antes da gente trazer uma consciência sobre todo esse processo, sobre todas essas ações que a gente engaja no nosso dia a dia. E aí ele desenvolve um passo a passo, na verdade esse passo a passo já é natural do ser humano, mas ele percebe esse passo a passo de 5 estágios, do momento em que a gente está inserido num meio baseado nessas imposições sociais e instintos de sensações, até a gente chegar numa integração novamente, mas agora mais baseada na nossa personalidade, com uma personalidade mais desenvolvida com base nos nossos valores e afins, que é o que a gente vai falar nessa aula. Eu sei que ainda está confuso, mas vamos lá, a gente vai passar por cada um desses estágios, cada uma dessas etapas, e a gente vai entender como que a gente percebe isso na nossa vida, porque isso já está acontecendo, como eu falei. Nesse primeiro estágio, o que a gente chama de nível de integração primária,
a pessoa ela tem poucos conflitos internos, porque ela só está meio que indo com o grupo, sem pensar muito, tudo que ela faz é meio que baseado na sensação de bem-estar interna, enfim, é uma coisa bem rasa, mas que está agradando, está confortável, digamos assim, apesar de ser bem, né, voltado para si, voltado para não se perturbar, vamos falar assim. Bem suave, né? Uma coisa bem leve. Só me preocupo no que me faz bem, e tô nem aí se isso vai machucar alguém, tô nem aí quais são os valores que fundamentam essa ação, meio que isso. Mas tá tudo bem, porque ela tá lá integrada na paz, na vidinha dela. Bom, se tudo der certo, ela vai ter uma crise, que pode se manifestar como uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa assim. Essa crise leva ela a começar a se deslocar do meio onde ela está inserida. Esse meio que é o que a gente falou na etapa anterior, né? Muito baseado em questões sociais, posicionamentos sociais e em instintos. Então, ela começou a sentir que tem alguma coisa errada, ela tem um potencial de desenvolvimento de personalidade, então ela começa a levar consciência para ela começa a entrar nesse processo de desintegração unilevel, se Deus quiser, que é a próxima fase, percebendo que, peraí, eu preciso levar consciência para tudo isso que eu estou fazendo, de onde está vindo isso? Isso tem a ver comigo ou isso está sendo baseado em instintos puros? E aí, conforme a pessoa começa a levar consciência para a própria essência dela, ela começa a perceber os próprios valores e tudo mais, e isso vai levando ela a soluções positivas rumo a esse desenvolvimento de personalidade, claro. Porém, o importante nesse ponto é que ela tenha consciência de qual que é o ideal de personalidade dela. Porque senão como é que ela vai se basear o que é alinhado ou não, entende? Na verdade, para a gente criar esse modelo de personalidade ideal, as nossas reações emocionais são o ponto principal da gente entender. Como eu acho que a vida tem que ser vivida? Que tipo de pessoa eu quero ser? Tudo isso são perguntas que precisam ser feitas a partir de como eu reaciono a tal evento, a tal experiência, a tal condição. Aí, tendo clareza disso daí, você consegue desenvolver não só os seus valores, mas a sua hierarquia de valores. Às vezes você tem um valor primordial, às vezes você tem um valor que é importante para você, mas que, enfim, tem uma outra coisa que você está priorizando. Então, justamente entender o que vem na sua ordem interna te permite construir esse ideal para daí você se mover, se desenvolver nessa direção. Senão, como é que você se desenvolve sem direção? Então, inclusive, 3 perguntas para você anotar isso e fazer para si mesmo, não só agora, mas de preferência com uma certa frequência é: como a vida tem que ser vivida? Que tipo de pessoa eu quero ser? E como eu quero me sentir? Isso é fundamental. Quando a pessoa enfrenta essa crise unilevel que eu falei para vocês, ela tem a oportunidade de romper com o meio, com essas imposições sociais, com essas imposições instintivas que estão levando ela a ter determinados comportamentos, mas ela ainda não está num processo de desenvolvimento. Quando ela entra numa crise multilevel, aí ela consegue ter uma comparação vertical das opções que ela está enfrentando, ou seja, ela consegue comparar os níveis inferiores ou superiores, baseados nos próprios valores, das escolhas que ela está podendo fazer, das opções das escolhas que ela está se deparando naquele momento. Eu vou entrar em detalhes em cada uma das fases para vocês entenderem bem bonitinho, porque eu acho que esse é um ponto inicial muito importante, mas só para vocês entenderem, um exemplo de uma escolha mais elevada ou menos elevada. Se manter num trabalho que te deixa infeliz, que não tem nada a ver com o que você gosta, nada a ver com nenhum dos seus valores, só porque ele te dá mais dinheiro e uma posição social legal, ou partir para alguma coisa que você gosta de fazer, que talvez você não vai ser tão reconhecido publicamente por isso, talvez você inicialmente não vai ser tão bem remunerado por isso, mas te dá sensações maravilhosas de completude e de felicidade e de estado pleno do seu potencial e dos seus valores nessa vida. Entende? Nesses casos, a gente tem a primeira opção, que soa bem bacana para a sociedade, mas que não tem nada a ver com seus valores, isso seria o inferior, a integração inicial com o meio. E a gente tem o que te nutre em termos de valores, o que é mais elevado, o que tem a ver com você e com a sua essência. Essencialmente, se você escolhe essa opção mais elevada, você está
avançando rumo ao seu desenvolvimento de personalidade, porque você está escolhendo acessar essa melhor versão de você que tem reações emocionais mais gostosas, mais elevadas, mais alinhadas com o que você quer ser e o que você quer trazer para o mundo. Às vezes a gente segue nossos instintos, a gente opta pela opção mais fácil e a gente acaba regredindo no processo, a gente acaba estagnando nessa integração inicial, que evidentemente limita o nosso desenvolvimento de personalidade. Mas em outros casos a gente acaba seguindo o nosso coração, seguindo a nossa intuição e opta pela opção mais elevada, a opção que faz a gente mais feliz, que está mais alinhada com a gente, tudo mais. Nesse caso, muitas vezes a gente faz essa escolha de maneira não consciente, é espontâneo. Então a gente chama isso de desintegração positiva espontânea. Só que aí a gente tem o próximo estágio, que é essa desintegração consciente. É essa desintegração que você percebe a natureza de cada uma dessas opções e você escolhe a mais elevada, tendo clareza sobre a sua essência e os seus valores. Essa quarta etapa é a desintegração multilevel direcionada. Como eu falei, você escolhe quem você quer ser. Você tem consciência do teu modelo e você ajusta o leme do seu barco na direção dele, principalmente se você tiver bem desenvolvido aí alguns traços de potencial de desenvolvimento de personalidade que eu vou falar para vocês. São 3 principais forças de potencial de desenvolvimento de personalidade. A primeira são qualidades, talentos natos realmente. A segunda é uma necessidade de independência, é uma necessidade de autonomia. E a terceira é um alto nível responsivo do sistema nervoso. Como assim? Sim, as pessoas que sentem mais têm uma maior capacidade de desenvolver a sua personalidade. O intelecto é maravilhoso, mas na vida, gente, para a gente saber o que a gente realmente quer, o fundamental é você sentir. Quanto mais você sente, mais clareza você tem sobre o que você quer. Isso é muito maravilhoso. Quando eu li isso daqui, quando eu descobri isso daqui durante alguns dos meus estudos, eu fiquei assim, claro! Mas é claro, as emoções são o guia mais certeiro da nossa vida, então é importante que a gente faça essas 3 perguntas, inclusive anota aí porque elas são fundamentais, gente. Não só agora, mas de tempos em tempos é interessante voltar a se perguntar isso. Como essa escolha te faz sentir para toda e qualquer escolha que você for fazer na sua vida, que essencialmente é toda atividade que você vai fazer, porque tudo que você faz, você está fazendo uma escolha e renunciando a outra. Que emoção você quer sentir e o que realmente importa para você? Quanto mais você se abrir para sentir, maior a sua predisposição a desenvolver a sua personalidade de uma maneira mais original, mais você. Quando esse desenvolvimento autônomo multinível é alcançado, você entra numa nova integração, mas agora uma integração que é positiva, que é mais madura. Então, existe harmonia, não existem conflitos internos, mas porque dessa vez a personalidade e as ações estão alinhadas com o set de valores internos, com a hierarquia de valores internas. Então, tá mais alinhada com a essência. E a essência, gente, não é uma coisa que a gente encontra, não é alguma coisa que você tá aqui andando na rua, pá, olha a minha essência, descobri ela. A essência, ela vai se desenvolvendo em processos existenciais, em processos experienciais. No ser e no experienciar, essa essência, ela vai se formando, ela vai ganhando vida. Então eu vou recapitular nível por nível para a gente realmente conseguir entender esses níveis e aplicar eles na nossa vida, perceber processos passados e processos atuais. Mas assim, dos 5 níveis desse processo de desintegração positiva de desenvolvimento de personalidade, a gente tem o inicial e o final como integrações. Então a integração inicial, ela, no caso, é por pouca consciência de si, e afinal é por profunda consciência de si, mas ambos são integrações. E os 3 do meio, o estágio 2, 3 e 4, são estágios de desintegração, de crise e essencialmente de transição. Ou você regride ou você avança. Você nunca fica aqui nesses 3 para sempre, entende? Em nenhum processo. Integração inicial, level 1. Nesse estágio, as pessoas elas são influenciadas por forças externas, sociais ou instintivas, impulsos, né? Ele inclusive fala que esse nível inicial, esse level 1, ele é contrário à saúde mental, porque claro, você só está operando com base em forças externas que estão sendo literalmente baseadas em satisfação momentânea própria e pessoal acima de qualquer outra coisa. Então assim,
meio grave. Inclusive, nesse estágio, as pessoas frequentemente são levadas a tomar atitudes sem pensar na gravidade das atitudes, sem pensar nas consequências das atitudes, só pensando no resultado dessa atitude e como que esse resultado vai beneficiar a ela mesma. É tipo um egoísmo explícito. Existe um nível meio maligno, inclusive, né, psicopatas e tal se encontram bem nessa fase, mas existe também uma parte boa dessa fase. É bom você ter, quando a gente fala dessa fase, né, com gentileza, com compaixão na pessoa, é muito gostoso para a pessoa que está passando por uma crise ter aquela amiguinha da vida perfeita que, enfim, tá tudo estável e que super pode dar o suporte, nutrição e todo o acolhimento para a pessoa passar por aquela crise. É inclusive muito importante que a maioria das pessoas esteja operando nesse level 1, porque possibilita que as pessoas que estão passando para os próximos níveis não pirem, né, totalmente, assim. Inclusive, gente, a maioria das pessoas passa a vida inteira nesse level 1. Pode até rolar algum tipo de disrupção, assim, pequena ou passageira, momentânea, tipo a puberdade, tipo a menopausa. Isso vai fazer a pessoa, nossa senhora, quem eu sou, ter que reconfigurar o seu senso de valores, seu senso de eu, mas muitas vezes ela regride e muitas vezes ela avança. Aí a gente fala do nível 2, que é esse nível que a pessoa começa a se deslocar desse contexto inicial, dessa integração primeira, né? Level 2, desintegração unilevel. Para ser bem objetiva, gente, esse é o momento que a pessoa tem uma ou uma série de crises que são produzidas por falta de clareza das alternativas. A pessoa, ela vê aquele monte de opção ali, mas ela ainda não tem clareza sobre si, ela não tem consciência sobre si, muito menos controle sobre si. Então, ela não sabe como operar. O que acontece? Crise. Só que essa crise, ela traz alternativas do mesmo nível. Por isso que é unilevel, esse segundo ponto de desintegração. Se ela não tem consciência sobre si, ela não tem consciência sobre os próprios valores. Se ela não tem consciência sobre os próprios valores, como que ela pode julgar uma escolha melhor ou pior que a outra? Ela não pode. Então ela precisa se conhecer. E ela vê que ver o mundo da forma que ela foi ensinada a ver até agora não está levando ela a lugar nenhum ou está levando ela a essa crise, enfim. E ela passa a se questionar. O que é importante para ela? Aquelas perguntinhas que eu acabei de trazer para vocês. As ordens sociais vão sendo substituídas pela ordem de valores interna. Ela vai percebendo quais são essas morais impostas pela sociedade e como que ela reage a essas morais e assim vai formando a própria. Por exemplo, a menina ela é feliz quando ela joga futebol, mas a família dela acha que futebol é coisa de menino e não quer que ela jogue futebol. Aí a menina entra em crise porque ela gosta de jogar futebol, ela gosta de ser feliz, mas ela também quer ser aceita pela família dela. Então ela é obrigada a colocar na balança a aceitação da família dela e a felicidade dela quando ela joga futebol. Ela, olhando para dentro, percebe que na ordem de valores dela, a felicidade dela é mais importante do que a aceitação da família dela e ela decide jogar futebol e quando ela é colocada frente às morais da família dela, ela vai contra, ela passa pelas crises, ela passa por uma disrupção desse meio, desintegração desse meio e assim ela acessa finalmente o estado de felicidade, de completude dela, integrada e harmonizada com os próprios valores internos no 5º nível do negócio. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer agora? E nesse segundo estágio, gente, a pessoa ela pode avançar ou regredir. A menina, por exemplo, ela poderia escolher, não, é muito mais confortável ter a aceitação da minha família, eu não vou brigar com ninguém, eu vou abrir mão da minha felicidade, eu vou voltar para a integração inicial e não se fala mais nisso. Ou ela pode passar por todo esse processo e aí alcançar essa integração harmônica no final da história. Para que a pessoa consiga romper com essas imposições primárias, é fundamental que a pessoa escute o seu coração, né? Entenda os seus valores e principalmente saiba seguir esses valores acima das lições ou do racional ou, enfim, dos instintos, que é o que leva à integração primária. Afinal, evidentemente, é muito mais fácil você se manter ali com a aprovaçãozinha e com aquela estrutura social que você já estava acostumado. E, portanto, a única saída é você perceber seus valores e escutar seu coração. Concorda? Rolou uma autopercepção, rolou uma autoanálise, percebeu-se os valores, escutou o próprio coração. Aí a gente vai para um novo nível de escolha.
a gente vai para o level 3, a desintegração multilevel espontânea. Nesse nível, a pessoa, ela se vê diante de várias opções, agora ela percebe que ela tem essas opções e ela escolhe espontaneamente pela mais elevada. Esperamos, né? Mas ela nem sabe por que ela escolheu essa. É uma coisa intuitiva, ela seguiu o coração, mas ela não realmente criou um senso de pá, esse é meu valor, então eu vou escolher isso aqui porque isso aqui está alinhado com o meu valor. Ela simplesmente escolheu o mais elevado. Segundo Dabrowski, as pessoas íntegras e originais, elas vão naturalmente se direcionar ao que está alinhado, ao que está elevado e alinhado com os valores internos, versus as outras pessoas que vão regredir, enfim, voltar para o comportamento instintivo. Essa dimensão vertical de alternativas, uma melhor e uma pior, esse senso de existir uma coisa mais elevada e outra menos elevada, Dabrowski chamou de multilevelness, por isso que é uma desintegração multilevel espontânea. Esses conflitos multilevel, eles são uma super oportunidade de autodesenvolvimento e de autonomia, porque é exatamente aí que você ganha o poder de escolher o que é mais elevado e descartar o inferior ou regredir. Vamos supor que entre os valores da pessoa está a consciência ambiental e ela viu vários documentários sobre a indústria da carne, como isso impacta o planeta Terra e biriri barará. Aí ela tá lá na família dela que é super carnívora e ela enfrenta o nível 2, a crise de meu Deus do céu, tô aqui nessa família carnívora, uau, não tem nada a ver com o que eu acho que tem que ser feito pelo universo, biriri barará. Ok, percebeu que aquilo ali tá errado segundo os valores dela, mas ainda nem percebeu direitinho os valores dela, ela só tá engajada na consciência ambiental. De repente, ela foi jantar com a família dela, tá lá escolhendo o cardápio, involuntariamente, ela escolheu o mais elevado de acordo com os valores dela, ela escolheu uma opção vegetariana, mas ela não pensou, não, eu tenho valores de consciência ambiental, então eu agora sou vegetariana. Espontaneamente, ela escolheu a opção vegetariana, então a gente tá falando desse nível de desintegração multilevel espontânea, tá? Aí a gente vai para o quarto nível, que é a desintegração multilevel direcionada, nível 4. Nesse estágio, a pessoa está no controle do próprio desenvolvimento. Então, o que no nível anterior era involuntário, agora é cautelosamente analisado, considerado, pensado e ponderado nessa perspectiva multilevel. Agora a gente tem o fator da escolha consciente em jogo. O que eu quero agora que eu sei da compatibilidade dessas opções com a minha essência, com a minha natureza, com meus valores? Agora o comportamento da pessoa ele vira menos reativo e mais sólido com base nos ideais pessoais. Pode até ser que essa pessoa volte a operar por morais sociais impostas, mas para isso ela precisa compactuar com essas morais sociais. Quando a gente fala de desintegração, isso não quer dizer que você agora é um anarquista e vai contra todas as normas impostas pela sociedade, mas sim que você questiona se essa norma imposta ressoa aqui dentro ou não. Agora a pessoa entende o que é mais elevado na vida dela e contempla as opções que estão alinhadas com isso, descartando as inferiores. Então aquela mesma pessoa que escolheu involuntariamente um prato de carne naquele jantar, sabendo que ela tem essa consciência ambiental, mas não necessariamente colocando esse como algum dos seus valores, agora tem consciência desse valor e consegue se colocar inclusive no status de vegetariano, por exemplo. Então ela vai conscientemente buscar por um prato que não tem carne. Agora ela tem consciência dessa escolha. Faz sentido? E aí finalmente a gente entra no nível 5, que é a integração final, né? Nessa integração secundária, nesse level 5, a pessoa, então, ela está em harmonia interna, ela está em harmonia com o caráter dela, mas essa harmonia se baseia em decisões bem pensadas e bem alinhadas com como ela acha que a vida tem que ser vivida. Inclusive, isso acaba refletindo para uma maior propensão a conseguir explorar o potencial criativo dessa pessoa. Uma pessoa que está alinhada com os próprios valores, com os próprios sentidos e com as próprias decisões, ela consegue direcionar a criatividade, a produtividade e a expressão geral dela para uma coisa muito mais alinhada e muito mais benéfica, inclusive para o mundo. De forma prática, é trazer consciência para esses níveis inferiores e conseguir eliminar esses comportamentos, dando espaço, dando vazão para tudo aquilo que se alinha com a própria natureza, com a própria essência, através dessa hierarquia de valores individuais. Então, como assim?
Vamos supor que eu tô num relacionamento super controlador, que não me deixa ir onde eu quero, não me deixa usar o que eu quero, mas enfim, eu fico ali nesse loop de essa ilusão de que eu sou apaixonada por essa pessoa, porque eu, na verdade, tenho traumas de infância da minha mãe que me abandonou e eu tenho medo de ser abandonada por essa pessoa e também medo de perder essa posição, esse status quo que essa pessoa me proporciona nessa relação. Finalmente, através do processo de desenvolvimento da minha personalidade, eu percebo que um dos meus principais valores, acima do status quo, acima dessa estabilidade emocional, dessa segurança emocional que esse relacionamento me proporciona, está a minha liberdade. Aí eu levo consciência para esse relacionamento e percebo que esse relacionamento limita a minha liberdade. Agora eu consigo fazer a escolha consciente de largar essa pessoa, de sair da minha zona de conforto. Tiro essa satisfação ilusória e momentânea das minhas prioridades e começo a honrar a liberdade, esse meu valor que vai me aproximar da minha verdade interna e vai me permitir um maior potencial de desenvolvimento de personalidade e, portanto, de vida. O objetivo é desenvolver uma personalidade fiel a si mesmo. Mas como que a gente consegue fazer isso se a gente está sempre mudando? Se a gente está mudando as performances, se a gente está mudando os cenários, as relações, as nossas atitudes. Como é que a gente faz para unificar tudo isso numa personalidade só? Na minha opinião, para a gente se conectar com o que a gente realmente quer ser, a gente precisa entender o que cada parte da gente quer ser antes. A gente precisa entender os muitos eus dentro de um só eu. Eu gosto de falar que a gente precisa tratar cada eu como um jogador dentro da equipe eu, né? Então, apesar da gente ter que olhar para essa equipe como um todo, aonde ela quer chegar, quais são os objetivos dela e tudo mais, a gente precisa também olhar para cada um dos jogadores dessa equipe, entender qual que é a dificuldade, qual que é o potencial, olhar para cada um com uma lupa e assim conseguir entender como que a gente usa o melhor de cada um para fazer essa equipe ser a melhor. Se tem um jogador que está machucado nessa equipe, isso vai interferir no desempenho do todo, concorda? Então você precisa olhar quem que vai ser escalado para o próximo jogo, quem que é o mais forte. Esse aqui tá com os valores alinhados com o resto do time, ele tá com as mesmas intenções que o time inteiro? Qual que é o jogador que está precisando de um tempo, entendeu? Entender quais são as necessidades de cada um para daí andar como organismo. E aí que entra o tema dos arquétipos, que é o nosso tema principal aqui desse curso maravilhoso. E a gente vai pincelar eles de vários ângulos diferentes, mas não só por pincelar ele, e sim para a gente entender como que esse tema pode ajudar a gente a desenvolver a nossa personalidade e se aproximar de quem que a gente quer ser. Os arquétipos ditam muito o pulso do nosso desenvolvimento, eles ditam muito as nossas escolhas, os nossos comportamentos, nossas reações e interpretações de cada uma das situações da vida. E eles vão trazer muita coisa maravilhosa para a gente se transformar. Mas antes, é importante que a gente se permita perceber o nosso momento atual, olhar para como a gente está lidando com a vida agora. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho de arquétipos, mas antes da gente ir para a aula que vem, gente, eu deixei uns exercícios aqui, eu vou ler para vocês as perguntas que eu selecionei, mas é muito importante que a gente faça elas com muita presença e perceba as nossas escolhas. O que leva a gente a escolher isso ou aquilo? Quais são os nossos drives? Quais são os nossos valores? E leva atenção aos reflexos emocionais, lógicos, intuitivos que fundamentam essas suas escolhas. É muito importante para a gente conseguir desenvolver isso daqui. Então vou ler para vocês essas perguntas, tá? Vamos lá. Como é o seu modelo de personalidade ideal? Que tipo de pessoa você quer ser? Gente, em tudo, que tipo de pessoa você quer ser? Como você acha que a vida deve ser vivida? E quais as emoções que você quer sentir? O que realmente importa para você? Agora essa daqui, gente, é crucial, tá? Quais são os seus valores principais? E finalmente, você consegue organizá-los numa hierarquia? Tenta, porque assim, gente, coloca uns 5 pelo menos. Assim, só pra você entender, isso daqui é necessário na minha vida. Você consegue pensar em algum comportamento seu baseado no primeiro level? Às vezes você pode, com a sua família ainda tá nesse level 1, ou enfim, no seu trabalho você ainda tá assim, no seu desenvolvimento da sua espiritualidade. Você já se sentiu nessa crise do segundo level? Quando? Com qual círculo social no contexto? O que você fez a respeito? Conseguiu quebrar essa barreira
pro próximo nível ou voltou a se integrar com aquele contexto para não sair da zona de conforto? Ou seja, quando você viu que você não estava mais alinhado com aquele grupo de amigos, o que você fez? Você fingiu que estava tudo bem, você voltou para aquele estágio e não, tá tudo bem, vou aceitar aqui esse mindset nada a ver que eu já transcendi? Ou você falou, bom, essa galera não é mais pra mim, me isento aqui e vou fazer outras coisas? Há alguma decisão que você precisa tomar ou precisou tomar que colocou em comparação duas situações, considerando que uma delas você já sabe que não é alinhada com quem você busca ser, com a sua verdade, mas ainda assim contrasta ambas, mesmo que escolher a inferior te leve a um nível que você já superou e te afasta do próximo passo rumo à sua meta? Por exemplo, bom, eu sou vegana, e aí... Pô, eu fui no encontro que o cara cozinhou pra mim. Isso já aconteceu, inclusive. O cara cozinhou pra mim e ele fez uma carne ou ele colocou algum queijo no negócio. Pra agradar, pra estar inserida nesse contexto social, enfim, esses reflexos instintivos, eu poderia comer aquilo. Ou eu poderia ser fiel ao que eu decidi como necessário e como um valor fundamental pra mim, e falar, cara, não me leve a mal, não vou comer. Entende? Você já se viu nessa situação? Você se sente em controle do seu processo de desenvolvimento? Ou você acha que você só está indo com o flow e assim naturalmente você vai se desenvolvendo? Em qual círculo social você se sente deslocado? Quais as crenças desse ciclo com as quais você já não se identifica? Essa pergunta é mágica. E é isso, gente. Eu espero que vocês realmente entrem num processo profundo de reflexão. Eu tenho certeza que é muito poderosa essa teoria de Dabrowski, e se a gente conseguir aplicar ela de uma forma construtiva, a gente vai avançar com muita glória aí para as próximas aulas. Beijos, muito obrigada, nos vemos na próxima.